Meu nome é Maria Oliveira. Eu vou ler o programa de governo da Marília Arraes. E eu sou também candidata a vereadora da cidade de Recife. Meu número é o 20007. E estou fazendo essa jornada de estar lendo os planos de governo de todos os candidatos a prefeito de Recife que foram para o debate da UFPE. Então, todos são contemplados com a leitura, só não do índice, que eu vou tentar colocar de acordo com o tema nas descrições, assim que a gente encerrar e puder organizar a pauta direitinho. Então, fora isso, todo o conteúdo das pautas, das propostas do programa de governo, eles serão contemplados para que você tenha a liberdade de escolher o melhor representante para a nossa cidade, a pessoa que vai aí estar assumindo por 4 anos. Eu realmente aprecio bastante a liberdade. Hoje eu sou uma candidata que não venho com fundo eleitoral até este exato momento, então eu quero realmente te dar o que eu tenho, a liberdade de você poder escolher quem é a pessoa que você está entregando Recife. A partir do momento que a gente consegue se envolver com isso, pelo menos sabendo da proposta, nós podemos ter o voto consciente. E o voto consciente ele é muito valioso. Muitas vezes o que a gente vê de intenção de votos na mídia não é a verdade. Então o melhor caminho ainda é o voto consciente. Então eu vou estar seguindo agora com a apresentação da proposta de programa de governo da Marília Arraes. Apresentação. Brasil e o povo brasileiro vivem em tempos difíceis. A imensa crise social, fiscal e econômica foi agravada pela pandemia da Covid-19 e pelo desgoverno do presidente Bolsonaro e seus aliados. A retirada de direitos, o desmonte das políticas públicas, o ataque ao patrimônio público, a total ausência de programas de desenvolvimento, faz com que a queda de arrecadação e o aumento da demanda por serviços públicos cresça cada vez mais nos municípios brasileiros. Portanto, é fundamental assumir o compromisso de governar com a visão inovadora, pautada na gestão ética, transparente e democrática, com ampla participação popular, priorizando e cuidando de quem mais precisa. Neste cenário, a coligação Recife Cidade da Gente, PT, PSOL, TC, PMB, apresenta o seu programa de governo para o Recife do período de 2021 a 2024, com um projeto de gestão inovadora, com olhar no presente, mas projetando ações para o seu futuro. Nossa administração proverá uma efetiva inversão de prioridades, comprometida com o bem-estar da população, privilegiando os investimentos sociais na área da educação, saúde, assistência, saneamento básico, habitação, transporte, meio ambiente, cultura, desenvolvimento local, de forma articulada com todos os segmentos sociais e esferas do poder. Para isso, vamos debater com a população do Recife as propostas para uma gestão aberta ao diálogo e à participação popular, uma gestão atenta às reais necessidades da população e às dificuldades dos segmentos vulneráveis, que estará desamparada diante da grave situação do país. Em virtude disso, apresentamos nosso programa de governo fruto do acúmulo histórico das propostas apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores e pela coligação Recife Cidade da Gente, que por meio dos mandatos populares vem atuando na defesa de um plano de reconstrução e transformação social, capaz não apenas de retomar o crescimento da economia, mas acima de tudo construir um desenvolvimento local, social, ambiental sustentável, ambientalmente sustentável. Temos a plena convicção que, com o apoio da população de Recife, implantaremos a política que formularemos e defenderemos em pleitos eleitorais recentes, tanto em âmbito federal e estadual quanto no municipal. A partir da evolução e ampliação dessas propostas do desenvolvimento de novos projetos, apresentaremos as diretrizes e compromissos que assumimos com o povo de Recife. Os desafios da conjuntura. A campanha eleitoral municipal de 2020 será realizada em uma conjunta na qual os danos da política ultraliberal desenvolvida no país desde 2016
vem provocando os desmontes e retrocessos nas políticas sociais, nos direitos previdenciários e trabalhistas, privatizações e cortes provocados pela Emenda Constitucional 95/16, mais conhecida como a PEC da Morte, por reduzir gastos em áreas essenciais e congelar os gastos públicos por pelo menos 20 anos. O Brasil vive uma crise sem precedentes na história. Essa crise sanitária, social, econômica, política, ambiental e cultural está entrelaçada a uma crise mundial e gera insegurança, medo e descrença e pessimismo na sociedade. Após anos de estabilidade democrática, um curto período da história brasileira, inúmeros direitos foram cassados, violados e massacrados, com diversos casos de violência, incentivados pelo discurso de ódio. O país andou para trás na renda do povo, na saúde, na educação, na defesa do meio ambiente e na liberdade. O desemprego está nas alturas, quase 90% das ocupações criadas são informais, segundo o IBGE. A taxa de trabalhadores sem registro, sem direito e proteção social já ultrapassa 40%, sem falar dos desalentos que nem a ocupação tem. São estes que sofrem com o aumento do combustível, do gás de cozinha, do preço abusivo de alimentos. O desmatamento aumentou 93% com o incentivo de um governo que arruinou a nossa imagem junto aos ambientalistas e à comunidade internacional. Líderes indígenas e sindicalistas foram assassinados, professores e artistas perseguidos, mulheres e pessoas negras e LGBTQ+S sofrem diariamente a violência e são assassinados. Com tudo isso, com tal aval do governo federal. No centro desses retrocessos está a implantação de um modelo concentrador de riquezas e renda excluente, que propõe o desmante do Estado, mas não só por meio da privatização selvagem das empresas como Petrobras e riqueza como pré-sal, mas pela destruição dos instrumentos de construção da soberania nacional, como os bancos públicos e o fomento à ciência e tecnologia. Vivemos em tempos sombrios, com as ações potencializadas por um governo que ataca os direitos humanos, os direitos sociais, o meio ambiente e a soberania. Os desdobramentos da pandemia com que a política genocida do governo levou mais de 125 mil brasileiros e brasileiras a morrerem de Covid-19. Somente agravaram tudo que já vinham sucedendo no país, desde o golpe de 2016, que tirou a presidente Dilma Rousseff do poder. Associada à crise existente e tendo como principal protagonista os segmentos conservadores da sociedade, os últimos tempos presenciamos avanços de grupos portadores de visões retrógradas e excludentes no cenário político brasileiro, seja no aprofundamento do comportamento antipolítico, seja no discurso de ódio a trabalhadores, sindicatos e movimentos sociais, bem como constrangimentos aos que pensam diferente de sua linha ideológica. Mas, por outro lado, apesar do clima de intimidação, agressão e violência que estes setores buscam criar, vislumbramos a mobilização dos mais diversos grupos de defensores da democracia, mostrando a força dos que resistem aos retrocessos de um governo ditatorial instalado em nosso país. Por isso mesmo, além de se unir ao clamor popular em defesa da soberania do voto, a nossa campanha enfrentará o pleito municipal com mais uma etapa de luta pela nossa campanha. Enfrentar o pleito municipal com mais de uma etapa de luta pela preservação da legalidade democrática e das conquistas sociais do Brasil, adquirida mais fortemente ao longo de 13 anos do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff. No plano de governo, estes objetivos se traduzem em uma proposta progressista, democrática e popular que busca reafirmar o direito de um Recife onde as pessoas exerçam plenamente a sua cidadania, que sejam justas, fraternas e solidárias. Nesse contexto, nossos desafios em âmbito municipal será reafirmar os principais norteadores de nosso governo, promoverem na esfera nacional, gerando e garantindo novos direitos como caráter público do SUS,
educação pública gratuita de qualidade, laica e livre de censuras, políticas sociais como instrumento de combate à miséria, à pobreza e desigualdade, e o Estado como promotor das igualdades de gênero, etnia, etárias e orientações sexuais. A transparência na gestão pública e a participação da política como elemento de decisão pública entre os outros. Por isso mesmo nos orgulhamos das políticas implantadas nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, que estão presentes aqui no Recife, programas de investimento desenvolvidos tais como elevação do salário mínimo, programa Bolsa Família, Luz para Todos, o Minha Casa, Minha Vida, o programa Cisterna Brasileiro, reconhecido pela ONU como uma das melhores políticas públicas do mundo, o programa Brasil Sem Miséria, o acesso ao ensino técnico, ao programa de emprego Pronatec, a Universidade para Todos, ProUni, a criação da farmácia popular, Piso Nacional de Educação, combate ao trabalho escravo, o SAMU e a construção de UPAs e as implementações do programa Mais Médico, o apoio à cultura familiar, entre outros. Todas essas conquistas deram origem a um desenvolvimento que possibilitou a redução da pobreza, da desigualdade, as melhorias significativas na distribuição da renda familiar. No Recife, infelizmente, a gestão atual municipal não deu prioridade às ações voltadas a melhorar a condição de vida da população, seja por falta de visão de conhecimento ou até mesmo competência administrativa, deixando a comunidade desamparada. Por isso mesmo, é visível em nosso município os descuidos com a saúde, especialmente com a atenção básica, a piora com os indicadores educacionais, o sucateamento do transporte público, a deteriorização de espaços públicos, como praças, feiras e equipamentos esportivos, a falta de transparência e a participação popular na decisão do governo. Trata-se de um modelo administrativo no qual a indiferença em relação à segurança pública se constitui num dos mais claros exemplos de descaso da cidade. Diferentemente do desprezo aos mais pobres demonstrado pelos governantes atuais, os gestores petistas sempre tiveram foco principal em diminuir o abismo existente entre os privilegiados e os excluídos e a defesa da vida e da dignidade dos que mais precisam. O povo de Recife merece um governo que tenha a capacidade de enfrentar os duros desafios dos tempos atuais e que haja no interesse da maioria da população. Para isso, a candidatura de Marília Reis como a prefeita e João Arnaldo Novaes como vice-prefeito, com a coligação Recife da Gente, se apresenta para debater publicamente as diretrizes de um programa de governo para construir um Recife socialmente mais justo, que aprofunde a democracia e a participação popular, que enfrente os problemas do município. Demanda do filhote. Só um minutinho. E uma aguinha também. Princípios que fundamentam o programa de governo. Garantir um modelo de desenvolvimento para a cidade com justiça socioambiental, promovendo o bem viver e incentivando a economia solidária. Assegurar a todas e a todos os recifenses o acesso aos direitos sociais básicos de forma justa, equitativa, com qualidade, respeitando a diversidade da composição da população. Assegurar que as políticas públicas municipais priorizem as demandas da maioria da população que é negra e periférica. Combater a desigualdade em todas as suas manifestações, especialmente aquelas estruturadas pelo racismo, o machismo e a discriminação de classe. Estabelecer um modelo de gestão da cidade transparente que estimule e garanta a participação democrática de todos os cidadãos e cidadãs. Promover a inovação e integração institucional para articular a defesa políticas setoriais como base na interdependência dos direitos humanos e na necessidade de trabalhar demanda de maneira integral,
integral, evitando sobreposições de desperdícios e retrabalhos. Eixos de trabalho e propostas. Número 1. Projeção social, saúde e assistência. A saúde de um país acompanha o modelo de desenvolvimento pretendido para a sua população, e as políticas de saúde são destaque para um processo civilizatório de garantia de direitos. O Sistema Único de Saúde, SUS, conforme está escrito na Constituição Federal de 1988, é a política pública mais inclusiva do país, pois atende o conjunto da população brasileira. Todos têm direito ao SUS. Defendemos o SUS e seus princípios de garantia de acesso universal. Todos têm direito ao atendimento integral, desde a prevenção ao atendimento da atenção primária e de especialistas em todos os ciclos de vida equitativo. Quem precisar mais terá atenção prioritária. Somos contra o congelamento de gastos estabelecidos pela Emenda Constitucional 95, que reduz drasticamente recursos do SUS. Desmonte do SUS é ainda mais cruel nesse período de pandemia e pós-pandemia. A Covid escancara as desigualdades de acesso à prevenção e aos serviços de saúde de populações e territórios vulneráveis. Nosso programa de governo está baseado na recuperação da rede SUS do município, considerando as necessidades de saúde da população e considerando a importância dos trabalhadores e das trabalhadoras de saúde. Entendemos que as políticas públicas devem ser compreendidas como direito do cidadão e não como benemerência, nem mesmo de assistência social, a qual frequentemente é tratada com esta visão. Os agravamentos da crise econômica, a fome voltará a atingir o contingente bastante grande de famílias. Por essa razão, nosso governo desenvolverá ações de segurança alimentar para otimizar esse efeito. Nossa gestão irá fortalecer a rede de proteção social às pessoas em situação de rua. Quer batatinha, filho? Número 2. Cidadania ativa, educação, cultura, esporte, lazer e comunicação. A garantia de qualidade pública, inclusiva, democrática para todos e todas é fundamental para o exercício da liberdade e da cidadania, para fortalecimento das relações sociais respeitosas e para a prática de valores humanitários. Cultura é um elemento formador de identidade e autoestima de um povo. Executaremos uma política de cultura com direitos básicos do cidadão, que firme o patrimônio histórico e a presença de todas as expressões culturais da cidade. Entendemos que, além de um direito social, a cultura é um fator importante de desenvolvimento econômico, gerador de emprego e renda. A democratização do acesso aos bens culturais será um vetor de combate às desigualdades. No nosso governo, os territórios periféricos vão receber atenção redobrada no estabelecimento das políticas de cultura. Incentivaremos as atividades culturais e suas interfaces, com a educação, o turismo, o meio ambiente, a saúde e o esporte e o lazer, criando e executando projetos de desenvolvimento de várias secretarias, inteirando a cultura como um tema transversal. Nossa gestão garantirá o direito ao acesso da população de todas as idades ao esporte e lazer em seus bairros e comunidades, onde as escolas municipais terão um papel fundamental. Daremos uma atenção especial à utilização dos espaços públicos, praças, logradouros, para a prática do esporte e lazer. Estimularemos os movimentos de convívio entre gerações, com jogos e outras práticas coletivas. Atenderemos também demandas de skatistas, ciclistas, entre outros, para a implantação de estruturas adequadas às suas práticas esportivas. Essas propostas serão desenvolvidas a partir de uma gestão democrática e participativa, procurando resgatar e preservar a memória do esporte como uma das bases da construção da identidade local e popular. 3. Direito à cidade, planejamento urbano, mobilidade e moradia, serviços urbanos,
proteção à violência e sustentabilidade. A melhoria da qualidade de vida de nossa cidade passa pelo combate e redução das desigualdades, em suas diversas dimensões, além da garantia do direito à cidade. O pleno direito à cidade se dará por meio do acesso à moradia digna, com saneamento básico de água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, drenagem de águas pluviais, acesso a uma mobilidade urbana que priorize o transporte coletivo, o sistema viário seguro e ainda a garantia da promoção do acesso equitativo dos equipamentos públicos de cultura, lazer, educação, saúde em todos os bairros. Assim como nas demais áreas do governo, aqui também adotaremos medidas para iniciar a transição ecológica em nossa cidade, contribuindo para o controle das mudanças climáticas e da mitigação dos efeitos de eventos extremos, contribuindo para a redução dos emissores de gases de efeito estufa da população. A crise econômica que afeta a Receita Municipal, agravada pela extinção do mecanismo de financiamento federal aos municípios para a política de saneamento, mobilidade urbana e habitação para baixa renda, com a extinção do programa Minha Casa Minha Vida, colocaram dificuldades para atuação mais ampla. Mas isso não será impedimento para que persistamos com vigor em busca de recursos para ampliação para estas e outras áreas prioritárias e essenciais. A melhoria das condições de habitacionalidade, de moradia, mostram-se essenciais para lidar com a crise sanitária provocada pelo Covid-19, assim como mitigar os efeitos dos eventos extremos causados pela mudança climática. Em ambos os casos, apesar de atingir a todos, os impactos mais dramáticos ocorrem com as famílias mais vulneráveis, que não têm acesso à infraestrutura adequada ou vivem em áreas de risco. A garantia do acesso ao saneamento básico, entendido como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de resíduos sólidos e limpeza urbana, e manuseio das águas pluviais e urbanas para toda a população, é um dos grandes desafios para todas as cidades. A organização e os investimentos no sistema viário da nossa cidade vão privilegiar a circulação do transporte coletivo e a segurança dos ciclistas e dos pedestres. Parques, praças e demais áreas verdes de nossa cidade são equipamentos públicos essenciais para garantir a qualidade de vida urbana para todas as faixas etárias. Vamos recuperar esses espaços para a cidade, reestruturando-os com implantação de equipamentos mobiliários urbanos, jardinagens, paisagismos, de modos que possam ser utilizados para lazer em programações culturais e esportivas. A despeito da responsabilidade pela segurança pública ser principalmente do governo do estado, acreditamos que a prefeitura tem um papel importante, sobretudo no que se refere à prevenção do crime e da violência. 4. Trabalho e economia. Nosso governo cumprirá o papel de ser o motor do desenvolvimento local, mesmo nas circunstâncias desfavoráveis provocadas pela crise econômica e pelas medidas neoliberais adotadas pelo governo federal. Nosso foco será a necessidade de gerar emprego e renda para a população afetada pela crise, que sofre ainda mais com a pandemia do Covid-19. Formularemos a estratégia de desenvolvimento para nossa cidade, buscando promover o crescimento dos setores econômicos, inclusive aqueles baseados na economia solidária, com o objetivo de gerar emprego e renda, tendo também como perspectiva incentivar a transição ecológica. Vale lembrar que a transição ecológica é uma estratégia para alcançar uma nova forma de produção com baixo impacto ambiental e alto valor agregado, valendo-se para isso de tecnologias modernas, flexíveis e inteligentes, assegurando a saúde do planeta, superando a crise climática e projetando os biomas. Número 5. Combate às desigualdades. A implementação de políticas sociais é essencial para diminuir os efeitos da desigualdade estruturais, mas para melhorar a vida das pessoas, especialmente as mais vulneráveis.
Nosso programa de governo propõe integrar políticas de ações para enfrentar a miséria e a desigualdade e assegurar e ampliar o direito social de forma universal. A sociedade brasileira é muito diversa e nossa cidade não é diferente. O reconhecimento das diferenças de gênero, raça e etária, orientação sexual e capacidades que resultam no profundo processo de discriminação é o que dão suporte e aprofundam as desigualdades e serão enfrentadas no governo do PT. Propomos políticas públicas concretas que projetam essas pessoas, dando oportunidade para uma vida plena. Essas políticas terão como característica comum o enfrentar as várias dimensões de desigualdade que nelas vivem. Além disso, realizaremos campanhas de incentivo à sociedade e a combater as situações que promovem o preconceito, a discriminação e a exclusão social de qualquer natureza. Vivemos em tempo de intensificação dos ataques à vida e aos direitos das mulheres. Nosso governo, as políticas públicas estarão presentes com olhar articulado em todas as áreas da gestão para ampliar e garantir os direitos e a ampliação de oportunidades para mulheres de todas as idades, classes e raças. O racismo estrutural presente na sociedade brasileira é inadmissível e precisa ser firmemente combatido. Por essa razão, o governo do PT promoverá políticas transversais de promoção da igualdade racial e de oportunidades, inclusive as voltadas à prevenção da violência contra a juventude negra, com programas que reduzam a sua mortalidade e encarceramento. Estabeleceremos políticas específicas para as crianças e adolescentes, orientadas pelo Estatuto da Criança e Adolescente, voltadas para a erradicação do trabalho infantil, o combate à violência contra a criança e adolescente, em particular a violência sexual. Promoveremos ações que valorizem os idosos e sensibilizaremos as famílias e a sociedade quanto às suas necessidades e direitos, visando a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Ampliaremos o acesso das pessoas com deficiências às políticas públicas, garantindo a inclusão e o exercício dos seus direitos, para que o respeito e o reconhecimento das identidades de gênero e suas expressões, além da livre orientação sexual, se tornem realidade. Trabalharemos pela implantação de uma política ampla voltada para a comunidade LGBTQI+. Asseguraremos os direitos específicos da juventude, de acordo com as diretrizes dos Estatutos da Juventude, inclusive uma política de segurança cidadã que não encare a juventude como inimigo. 6. Gestão democrática, participação social e transparência. Nosso programa de governo considera fundamental compartilhar o exercício do governo com a população. A realização desta concepção de governo é a maneira mais concreta de construir a prática da cidadania ativa e de aprofundar a cultura democrática no plano municipal. Essa concepção torna-se ainda mais importante tendo em vista os ataques que a democracia em nosso país tem sofrido por parte das lideranças autoritárias e que defendem os retrocessos inaceitáveis na política social, nos direitos humanos e previdenciários e trabalhistas. A extinção dos conselhos participativos ligados à política pública, em decreto de abril de 2019, desmontou canais de participação da sociedade e dificultou ainda mais a transparência e o acesso aos dados públicos. E neste cenário de resistência e enfrentamento, que reafirmamos a importância da participação cidadã, virá acompanhada de mecanismo de controle social da gestão pública. O exercício da participação cidadã virá acompanhado do controle social e constituirá uma esfera pública democrática, onde os diferentes interesses poderão se expressar em igualdade de condições, resultando no debate de ideias e na negociação de propostas, evitando os privilégios de poucos
em detrimento dos interesses da maioria da população. Perseguiremos durante todo o mandato 2 objetivos centrais: tornar a Prefeitura capaz de prestar mais e melhores serviços de qualidade à população e introduzir maiores transparências em ações governamentais. Esses objetivos existirão o fortalecimento da capacidade da Prefeitura cumprir as suas funções, mas também para garantir a igualdade de acesso de qualquer munícipe aos serviços de aprimoramento dos mecanismos de transparência governamental, e adotaremos uma nova forma de organizar a ação da Prefeitura da cidade do Recife, tornando-a mais moderna, inovadora, eficiente e responsável. Então, este foi o plano da candidata a prefeita Marília Reis, na coligação Recife Cidade da Gente, PT, PSOL, PTC e PMB. A todos que puderam assistir esse vídeo, agradeço, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o plano de governo. Às vezes a gente realmente não tem tempo de ler tanta coisa, mas no meu Instagram, e eu vou tentar também puxar para o canal do YouTube, você vai ter o acesso a todos os planos de governo dos candidatos a prefeito da cidade do Recife. Então, muito boa noite. Meu nome é Maria Oliveira, eu sou candidata a vereadora de Recife pela liberdade, pelo seu direito de escolha. Então, eu falo sempre que é o dinheiro no seu bolso e o alimento na sua mesa. Isso é verdadeiramente transformação, quando a gente tem autonomia para poder fazer do que a gente realmente entende as coisas da melhor forma.